Vamos fazer essa questão do PAIS 3 UNB 2024. No experimento do espectrômetro de massa, um feixe de partículas com velocidade constante entra em um espaço sob a influência de um campo magnético B perpendicular ao vetor velocidade. Então, nessa questão, a gente vai tratar de uma situação que envolve campo magnético e, especificamente, sobre a força magnética que uma partícula que entra perpendicular a um campo magnético sofre, tá? Esse tipo de força é utilizado nesse equipamento chamado espectrômetro de massa, onde você consegue dividir partículas que possuem massas diferentes e que também possuem cargas diferentes, né? Você consegue fazer essa distinção, sendo que no espectrômetro de massa você está mais interessado, né, em pegar partículas que têm cargas parecidas ou cargas iguais e separá-las por massa. E a gente vai ver como é que tanto a carga, né, como a massa influenciam nesse tipo de situação. O feixe de partículas consiste de elétrons, pósitrons, né, que é o antielétron, é a antipartícula do elétron, tem as mesmas características do elétron, mas tem a carga exatamente oposta, né, o sinal contrário. Se o elétron ele tem carga negativa, o pósitron tem a mesma carga que um elétron, sendo que positiva, né, e as outras características são exatamente idênticas, tá? Como por exemplo a massa, né? Prótons e nêutrons. Então, nêutron é uma partícula atômica, né, caracterizada por carga elétrica nula, né, diferentemente das outras que estão sendo citadas aqui. A figura a seguir ilustra de forma simplificada esse experimento, em que, nesse caso, o campo magnético B está no sentido entrando no papel, tá, representado por esse xizinho aqui, quer dizer que ao longo, né, de toda essa região aqui, tá, que está sendo representado como tendo campo magnético, você tem um campo magnético entrando no plano desse quadrado, né, entrando no plano da tela, tá certo? Então, o campo magnético B está no sentido entrando no papel e P1, P2, P3 e P4, né? Aqui P1 seria essa partícula aqui, P2 essa, P3 essa daqui, P4 essa. Identificam trajetórias dessas partículas. Então, a questão, né, que a gente vai resolver pergunta: na situação da figura, P1, P2, P3 e P4 melhor representam respectivamente os trajetos do... E aí, para a gente colocar, né, na ordem de 1, 2, 3, 4, as 4 partículas que são descritas aqui, né, que fazem parte desse feixe de partículas. E aí, antes de passar para a resposta, né, direto dessa questão 41, gostaria de fazer a revisão de alguns tópicos, né, de alguns temas da disciplina de magnetismo, tá? Para a gente poder responder a questão de maneira definitiva, tá? Então, o que a gente vai precisar para responder essa questão é saber calcular a força magnética, tá, que uma partícula entrando perpendicularmente a um campo magnético sofre. Então, da forma mais completa e da forma mais geral, a força magnética, tá, que é um vetor, né, o vetor força, que uma partícula entrando num campo magnético sofre, é dada pelo quê? É dada pela carga dessa partícula vezes o produto vetorial da velocidade da partícula com o campo magnético em que ela está entrando, tá? Então, como a gente vai obter um vetor, esse vetor, a direção dele, tá? Direção e sentido é dado pelo produto vetorial. E claro, né, o sentido também é influenciado pelo sinal da carga, tá? Mas a direção é dada pelo produto vetorial da velocidade da partícula e o campo magnético que essa carga está entrando, certo? E aí, se a gente quiser simplificar, tá, essa questão é um pouco mais simples, por quê, né? Se a gente voltar no enunciado, tá sendo dito que o campo magnético é perpendicular ao vetor velocidade. Então, quando a gente tem um produto vetorial, quando a gente vai calcular o módulo dele, então o que a gente vai precisar saber é o seno entre o vetor velocidade e o vetor campo magnético. Como um é perpendicular ao outro, então a gente vai ter seno de 90 graus. Seno de 90 graus é 1, e a gente pode representar o módulo dessa força, né, a intensidade dela, apenas por
carga da partícula vezes a velocidade dela, vezes o campo magnético em que ela está entrando. Tá? Exatamente porque a outra parte que vem do produto vetorial é exatamente 1, que é o seno de 90. Então, a intensidade vai ser calculado por essa equação aqui, e a gente precisa também saber a direção, né, para responder a questão. A gente tem desvios diferentes, né, que essas partículas vão sofrer, e isso aí vai ser dado pela direção e o sentido da força magnética. Então, eu preciso saber direção e sentido da força magnética, e a gente consegue determinar a direção e o sentido utilizando algumas das regras, né, que existem, seja a regra da mão direita, seja a regra da mão esquerda. Tá? Nesse caso aqui, né, dessa ilustração que eu coloquei para vocês, a gente tem uma regra da mão esquerda, né, porque aqui está representado uma mão esquerda. Então, nessa regra aqui, como é que se faz? Né? Você vai colocar o seu dedo médio na direção da velocidade da partícula, lembrando que aqui na questão, né, a partícula vai entrar nessa região de campo magnético, estando exatamente, né, nessa direção aqui que eu estou apontando. Né? Ela vem da esquerda e horizontalmente vai entrar nessa região de campo magnético. Então, nessa direção, você colocaria o seu dedo médio. Entrando no plano da tela, como fala a figura, você colocaria o seu dedo indicador, que é a direção do campo magnético, e o seu polegar, né, fazendo um ângulo de 90 graus com esse plano aqui, né, dado pela velocidade, pelo campo magnético, 90 graus com esse plano, você teria a direção da força magnética que essa partícula vai sofrer. Tá? Lembrando que essa direção aqui, esse sentido, na verdade, né, a direção vai ser uma direção vertical, sendo que esse sentido para cima é verdadeiro se a carga da partícula for uma carga positiva. Tá? Se for uma carga negativa, então esse sinal negativo que vai aparecer nessa equação aqui, tá, vai inverter o sentido dessa força. Okay? Então você usa essa regra aqui da mão esquerda, a força magnética, no caso aqui da direção do seu polegar, vai ser vertical para cima, mas ela seria contrária, né? Seria vertical para baixo se a carga da partícula fosse negativa, exatamente porque nessa equação aqui, né, um sinal negativo vai inverter o sentido da força magnética, certo? Isso aqui é uma regra da mão esquerda, eu prefiro usar, né, existem algumas regras da mão direita para a gente fazer produto vetorial, eu prefiro usar uma das regras da mão direita, tá? É o que eu acho mais fácil de utilizar. Como é que seria essa regra? Eu coloco os 4 dedos, tá? Os 4 dedos da mão, tirando o polegar, né? Os 4 dedos da mão na direção da velocidade. E aí eu fecho esses 4 dedos, né? Vetor velocidade por quê? Né? Porque o vetor velocidade é o primeiro vetor do produto vetorial. Então você pega os 4 dedos da sua mão, coloca na direção do vetor velocidade. Você vai fechar os 4 dedos da mão na direção do segundo vetor do produto vetorial, que é campo magnético. Então 4 dedos na direção do vetor velocidade, fecha na direção do segundo vetor, que é o vetor campo magnético, e o seu polegar, que está perpendicular a esse plano, né, dado pelo fechamento dos 4 dedos da sua mão, vai ser a força magnética. Vai dar exatamente a mesma coisa, né, mas é só uma questão de preferência. Tá? Então, isso daqui vai nos dar a direção e o sentido da força magnética. Qual é a outra questão que a gente precisa dominar para responder essa questão com confiança? Né? É saber que a força magnética, nesse caso, ela vai, como ela é perpendicular à velocidade, tá certo? Então ela vai atuar como a resultante centrípeta em um movimento circular. Tá? Então essa partícula, quando ela entra na região de campo magnético, ela vai sofrer uma força magnética que é perpendicular ao vetor velocidade, e isso vai fazer com que ela descreva um movimento circular uniforme, certo? Movimento circular uniforme. E aí, como é que eu posso, né, trabalhar essas duas equações, sabendo que a intensidade da minha força magnética é dada pelo módulo da carga vezes a velocidade da partícula vezes o campo magnético, sendo que essa força aqui é uma resultante centrípeta, tá? Que é calculada como massa da partícula vezes a velocidade dela ao quadrado dividido pelo raio da trajetória, né, da trajetória circular. Tá? Então eu posso, como a força magnética é a resultante centrípeta, eu posso igualar essas duas expressões. Vai ficar aqui o módulo da carga, a velocidade da partícula vezes o campo magnético, né, a intensidade dele, é igual a mv ao quadrado dividido pelo raio da trajetória que a partícula vai descrever,
Posso cancelar essa velocidade aqui com esse quadrado aqui, né? Que está v ao quadrado. E aí eu obtenho que o raio da trajetória que a partícula vai descrever dentro desse campo magnético vai depender de 4 variáveis, tá? Vai depender da massa da partícula, vai depender da velocidade com que ela entra no campo magnético. Então, essas duas variáveis aqui, tá? Elas vão aumentar o raio da trajetória da minha partícula. Quanto maior a massa, maior é o raio da trajetória. Quanto maior a velocidade com que ela entra dentro do campo magnético, maior o raio da trajetória. E essas duas variáveis que estão no denominador vão diminuir o raio da trajetória. Tá? Quanto maior o módulo da carga da partícula, menor vai ser o raio. Quanto maior a intensidade do campo magnético, menor vai ser o raio. Tá certo? Então, o que é que a gente sabe, né? Se a gente voltar aqui na questão, a gente tem um feixe de partículas, né, que vai entrar nessa região do campo magnético, e como elas estão todas andando juntas, né, então a gente entende que todas elas vão ter a mesma velocidade quando entram nessa região de campo magnético. Né? Então não vai ser um diferencial para nenhuma dessas partículas, elas têm a mesma velocidade. Tá? O campo magnético também é o mesmo para todas elas, então o campo magnético também não é uma distinção para fazer com que elas tenham trajetórias diferentes, certo? As duas variáveis que a gente pode utilizar para distinguir essas partículas com relação ao raio que ela vai ter é o quê? As massas dessas partículas são diferentes, isso daqui vai influenciar o raio da trajetória delas, e a carga das partículas é diferente. Isso aqui vai influenciar o raio da trajetória delas, tá? A gente precisa também conhecer essa equação aqui para resolver essa questão. E agora a gente pode, né, tentar, sabendo disso que eu acabei de apresentar para vocês, a gente pode passar para a resposta, né? Então, na situação da figura, P1, P2, P3 e P4 melhor representam, respectivamente, os trajetos do... Então, vamos lá. A primeira, que tem a trajetória mais estranha, né, com relação às 4 partículas, seria P2. Tá? P2 não sofre desvio algum. Né? P2 simplesmente vem junto com o feixe de partículas e continua na mesma direção e sentido sem sofrer nenhum desvio. Ou seja, não sofre força magnética. Então, como eu disse para vocês, a partícula atômica conhecida como nêutron, ela tem carga elétrica nula. Carga elétrica nula. Então, quando eu colocar aqui na minha equação, né, para força magnética, carga elétrica nula, que é igual a zero, força magnética é zero, então ela não sofre nenhum desvio. Tá? Então, a partícula P2 é o nêutron. Tá? São nêutrons que estão seguindo essa trajetória. Então, onde eu tenho, como é respectivamente, né, na segunda posição eu tenho que ter nêutron. Né? Então, não é pósitron, não é próton, então fico entre A e C. Tá? A e C tem na segunda posição, né, tem nêutron. Ok. E aí, vamos passar para P3, tá? Porque P1 e P4 eles sofrem exatamente um desvio de mesma magnitude, né? Tem o mesmo raio na trajetória, sendo que um para cima e o outro para baixo. Então, deixa eu ver logo P3, né? O que é que vai influenciar? Tá? Porque P3 ele tem uma trajetória de raio bem maior do que P1 e do que P4. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que dessas partículas aqui que estão descritas, tá? Elétron, pósitron, próton e nêutron, as duas partículas que têm maior massa, tá? Que tem maior massa, são o próton e o nêutron. Tá? Próton e nêutron são as partículas de maior massa. O nêutron ele não vai sofrer um desvio algum porque ele tem carga elétrica nula, né? Como eu já mostrei. Sendo que o próton não, né? O próton ele tem uma carga positiva, né? Uma carga positiva e uma carga de mesma magnitude, de mesmo valor que a carga do elétron e do pósitron. Tá? Então a carga é igual a do elétron e do pósitron, sendo que tem um sinal positivo, ou seja, é a mesma carga do pósitron, na verdade, né? Então, pelo fato do próton ter uma massa maior, tem a mesma carga, vamos lá, tem a mesma carga que o pósitron, entra com a mesma velocidade de todas as partículas, está no mesmo campo magnético. Por que tem raio maior? Porque o próton tem massa maior. Então, pelo fato do próton ter uma massa maior, isso vai conferir a ele uma trajetória de raio maior.
Então, a partícula, né, P3 é o próton, certo? Então, tanto A quanto C também colocam na terceira posição o próton. Então, agora, por último, para a gente descobrir qual é a certa, se é A ou se é a C, a gente tem que determinar P1 e P4, né? Sobrou para a gente determinar, aí vai ser utilizando uma das regras da mão, né? Regra da mão direita ou regra da mão esquerda, para saber qual é a trajetória, né, do elétron e do pósitron. Lembrando, são partículas idênticas, uma com carga negativa, outra com carga positiva. Então, se você usa lá a regra da mão direita, tá? Se você coloca os 4 dedos da sua mão no sentido do feixe de partículas, se lembrando, o campo magnético está entrando no plano da tela. Então, você vai colocar, né, utilizando essa regra aqui, né, que eu coloquei para vocês, se eu colocasse os 4 dedos na direção do vetor velocidade e fechasse na direção do campo magnético, ou, como está aqui, colocando o dedo médio na direção do vetor velocidade e o indicador na direção do campo magnético, a gente ia ver que uma partícula positiva sofre uma força dada pela direção do polegar, tá? Então, seria vertical para cima. Então, o pósitron vai fazer uma trajetória que é vertical para cima e o elétron vai ter uma trajetória, né, como tem exatamente as mesmas variáveis, né, do pósitron. A única coisa que vai mudar é o sinal da carga, então vai ter o mesmo raio, né, o mesmo raio da trajetória que o pósitron tem, sendo que ele vai se desviar no sentido contrário ao sentido do pósitron, exatamente porque o fato de eu colocar um sinal negativo aqui na carga do elétron vai fazer com que essa força magnética ela se inverta e ela seja para baixo, tá? Então, a partícula P4 é o pósitron, a partícula P1 é o elétron, as duas têm trajetória exatamente do mesmo raio, né? Porque são partículas com a mesma massa. Então, como é que ficou a nossa resposta? P1 é o elétron, P2 é o nêutron, P3 é o próton e P4 é o pósitron. A resposta correta dessa questão é a letra C, como eu coloquei aqui, tá? Gabarito da questão, letra C. É isso por esse vídeo, pessoal. Espero que tenham entendido. Se gostou, dá o like no vídeo. Não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações de vídeos novos e até a próxima.